total passou mó pano pro Janones, cara. E eu vi a tua justificativa e desculpa, achei fraco. Na segunda-feira, o Flow Podcast realizou uma sabatina com Guilherme Boulos, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL. Durante a entrevista, Igor aproveitou a oportunidade para questionar Boulos sobre sua atitude em relação à polêmica envolvendo Monark, ex-integrante do podcast. Em 2022, durante um episódio do Flow Podcast, Monark gerou uma grande controvérsia ao defender uma liberdade de expressão irrestrita, similar à dos Estados Unidos, chegando a sugerir que até um partidista deveria ter permissão para existir. E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a Mas sua expressão expressar- coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica, isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei, Eu acho que não dentro tem da que ter... expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que não. acho que é Termina anarquia, onde porque fere a liberdade mesmo- do outro. O que é a Existência liberdade do do outro? Você Existe- injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não, tô falando de existência. A existência de um partido jurar é nazista uma fere mudança, a existência da comunidade judaica, por exemplo. A declaração repercutiu em todo o Brasil, recebendo muitas críticas. Algumas pessoas chegaram a acusar Monark de serista com base em sua declaração. O Ministério Público de São Paulo também se envolveu, movendo uma ação civil que solicita à Justiça que Monark pague 4 milhões de reais em indenização por suas palavras. A polêmica resultou no desligamento de Monark do Flow Podcast, e diversas pessoas que haviam participado anteriormente do programa, incluindo Boulos, solicitaram a remoção de suas entrevistas. Esse pedido, em particular, incomodou profundamente Igor na época, e durante a sabatina com Boulos, ele não hesitou em cobrar uma explicação do candidato sobre sua decisão. Boulos, cara, eu não, assim, até em respeito à nossa galera que assiste a gente aqui, tu foi um dos caras que pediu pra tirar o episódio quando aconteceu a crise lá em 2022. Eu já vi você falando sobre isso antes, mas, cara, eu queria te perguntar, se me permite, o que você estava pensando realmente quando inclusive aqui, deixa eu fazer uma ressalva porque eu não lembro, tá? Eu sei que você pediu para tirar o episódio por meio de assessoria, a gente foi pesquisar aqui e viu, mas eu não lembro se tu chegou a fazer tweets e coisas assim. Eu não me lembro, Igor. Pois é, eu Mas também acho que me não, lembro. mas não me lembro. Mas o que você sim, por quê? Deixa eu te falar, cara. Primeiro dizer que talvez o maior prejudicado de ter tirado aquele vídeo fui eu. Porque, Eu concordo. Porque o episódio que eu tive aqui, que foi na eleição passada para prefeito, Aham. foi visto pra caramba. Até hoje eu encontro gente que tinha 16 anos naquela época, que hoje tá com 20, que fala, porra, Boulos, eu conheci você na entrevista pro Flow. Eu tinha uma visão de você, achava que era o cara, pô, raivoso, invasor e não sei o quê. E, porra, naquela entrevista eu vi que era outra coisa. O que aconteceu ali foi uma decisão de um posicionamento, assim, de dizer não a uma postura. Que como eu não estava aqui, eu não podia dizer de uma outra maneira, né? A postura que, no caso, foi a do Monark naquela ocasião. Que, cara, eu acho que a gente está normalizando muita coisa, Igor. Você falou no começo aqui, pô, a eleição de São Paulo, como tá, uma guerra. A gente estava num debate ontem. Calma aí, tu já tá fugindo. Não, eu vou voltar, calma. Tá. Que eu vou dar uma volta e vai lá, chega. vai lá. Calma, o caminho Eu nem conheço sempre é linha vocês, reta. cara. O caminho nem sempre é linha reta. Tá bom, vai. Cara, debate que a gente estava lá ontem. Porra, gente que só quer gritar, xingar, gente tóxica. E eu vejo, por exemplo, hoje, parte das pessoas e parte da imprensa normalizando isso, deixando de se indignar com isso. Posso E ali- dizer que eu acho que uma atitude como a que tu teve meio que faz parte do problema também? Porque o que acontece? Quando você bate no Monark, eu entendo, acho legítimo. O presidente Lula, no mesmo dia, ele fez um tweet putz, isso aqui é um tweet honesto, que em defesa, tipo, a gente repudia o que aconteceu putz, a gente reitera aqui, aí tem uma foto do Lula lá em Israel, alguma coisa assim. E é uma outra vibe que não é matar o bagulho que a gente já tinha feito, que tinha que fazer, pô. Assim, em 12 horas o Monarca já não tava mais aqui. E aí a gente ficou com 120 jovens que trabalham aqui, o lance do Ferrez lá acabou indo pro espaço, então foi um monte de coisa pro espaço que não precisava ter ido se a gente tivesse tido um pouco mais de parcimônia
ao lidar com coisas desse tipo. Porque o que acontece? Na prática é pegar uma parada que uma determinada base já não concorda e joga pra eles, que eles vão fazer o que? O trabalho deles, que é me destruir, ou destruir aquilo que foi jogado ali, né? Foi isso que eu senti, cara, e foi por isso que eu fiquei puto. Porque isso me pegou de verdade, no sentido de, putz, cara, tinha sido maneiro, né, o programa. E o do Ferrez, que também é uma puta referência de esquerda, esse ficou. E aí eu fico, puta, o Boulos é uma referência de esquerda, o Ferrez tem também... Eu entendo que um não tem que agir como o outro, mas, putz, foi isso que eu senti. Não, eu te entendo, Igor. Agora também, vamos ser justos. Não foi porque eu tomei uma atitude de retirada para me posicionar contra a legitimação que o Monark fez de um partido nazista, que é uma coisa muito grave, que isso foi o fator que deixou pessoas desempregadas ou deixou o Flow numa situação difícil. Não era isso, né? Eu acho que nós temos que ver onde começa o problema. E eu acho que o problema começou justamente quando o Monark vem num espaço. E aí, cara, é a responsabilidade de quem é comunicador. É o que a gente está discutindo, mas aí o que a gente tá discutindo hoje, cara. O que tinha que acontecer com o Monark aconteceu. Okay, em 12 horas. Okay, e aí não precisava mais de mas o que a gente fuzilar. O que a gente está discutindo hoje... Não, eu não te ataquei em nenhum momento. Tudo você não bem. me viu nenhum ataque Total, público assim, a você. não diretamente a minha verdade. Não mesmo. O ataque, a crítica que eu fiz foi ao Monark, porque eu acho que aquilo que ele falou não se faz, cara. Não se faz. A gente começa a normalizar absurdo. Se confunde liberdade de expressão com cometimento de crime. Pra gente, aí não dá, cara. Pra gente, eu entendo tua posição, a gente até pode conversar um pouco depois, mas é que assim, até pra gente não perder muito tempo nisso. Puta, tu tá batendo no espantalho, porque o que a gente tava falando era o Monark ficar de nazista não é verdade. Não, em nenhum momento eu disse que ele era Total, nazista. Sim, mas ele legitimou a existência de um partido rolou. nazista. Mas pulando essa parte, eu entendi, depois a gente conversa sobre isso. Eu entendi que você precisava desopilar seu fígado antes de começar essa entrevista. Total. Faz parte do jogo, normal. Eu no teu lugar acho que faria o mesmo. Tá. Vamos ver como eu me saio até o fim, se eu consigo te bater mais um pouco. Tô brincando. Mas, sobre redes sociais. Outro momento marcante da sabatina ocorreu quando Igor questionou Boulos sobre sua intervenção que evitou a cassação do deputado André Janones, acusado de envolvimento em um esquema de rachadinha. Tu total passou mó pano pro Janones, cara. E eu vi a tua justificativa e, desculpa, achei fraco. Porque o que você falou? Ou você quer falar o que você falou? Porque o que eu vi. Olha o que eu vi. Falar à vontade. Olha o que eu vi. Você falou assim, a jornalista, que eu não vou lembrar o nome, te falou, mas e se fosse, você quando foi o Bolsonaro lá, que ele tava na investigação, que é o mesmo passo que tá o Janones, tu falou que tem que ser preso, não sei o quê. E aí com o Janones tu usa lá o argumento que eu entendo, de verdade eu entendo, que não, cara, a gente já fizeram isso antes, vou tomar uma decisão que de fato, que no fim acaba ajudando a livrar, não livra, mas ajuda a livrar a barra do Janones ali, e continua acreditando que rachadinha é crime. Mas no caso do Bolsonaro tem um monte de prova, que não sei o quê. No caso do Janones tem um áudio dele falando. Deixa eu te falar, bicho. Você me permite, depois da sua indignação e performance, falar o que aconteceu lá no Conselho de Ética. Primeiro, para deixar muito claro, eu não escolhi ser relator do caso Janones. Fui sorteado, sou membro suplente, inclusive, do Conselho de Ética da Câmara, indicado pelo meu partido, e caiu o sorteio, deu relatar um negócio. A bucha caiu no meu colo. Primeiro lugar. Segundo, o Conselho de Ética tem critério. Ele não é Tribunal de Justiça, ele tem que seguir critérios, certo? E um elemento básico de critério é ele ser igual para todos. Para mim, rachadinha é crime, repito. Independente de ser feita pelo Janones, pelo Flávio Bolsonaro, pelo Queiroz, por quem for. É crime. Ponto. E contra mim não existe nenhum tipo de acusação, nem dessa, nem de nenhum outro. Para deixar muito claro. Agora, o que tinha acontecido no Conselho de Ética? Poucos meses antes, os bolsonaristas que tinham feito lá a quebradeira do 8 de janeiro, tinha deputado envolvido, que gravou vídeo, que não sei o quê, foram mandados para o Conselho de Ética. Sequer eles foram analisados, foram mandados para a mesa da Câmara, melhor dizendo, sequer foi enviado para o Conselho de Ética com o seguinte argumento, que o fato aconteceu antes da atual legislatura. A atual legislatura começou em 1º de fevereiro de 2023. O 8 de janeiro foi, 20 dias antes da atual legislatura. E com esse argumento, sumariamente se botou na gaveta o processo contra 10, 15 deputados bolsonaristas. Eu sou contra, eu acho que deviam ser julgados. Aí, esses mesmos deputados do PL, quando sai a denúncia da rachadinha lá em relação ao Janones, esses mesmos deputados entram no mesmo Conselho de Ética, dizendo o Janones tem que ser cassado. E o negócio do Janones não foi 20 dias antes da atual legislatura. Foi 3 anos antes da atual legislatura. Meu irmão, você pode achar o que você quiser. E aí a justiça tem que dizer. Se a justiça disser que o Janones é culpado, que ele seja preso. Ponto.
Basicamente você tá dizendo que assim, o que você disse lá não é pôr a mão no fogo. Não, o que eu disse não entrei nem no mérito. Meu voto falou, eu não vou entrar no mérito se ele cometeu rachadinha ou não. Eu vou entrar no mérito do que é a regra do Conselho de Ética. O que vale pra um tem que valer pro outro. Não dá pra uns caras serem livrados por um argumento de que foi antes da legislatura e esse outro, porque é de outro campo político, ser acusado. Você tem que ter coerência, bicho. Eu sabia que iam jogar isso contra mim, iam usar, iam dizer que tava passando pano. Mas olha, se coloca no meu lugar. Olha a situação, bicho. Você tinha um critério utilizado pra um lado. Aí, esses mesmos caras que foram beneficiados por esse critério desse partido, o PL, pra bater num adversário político, tendo elementos, é verdade, querem desfazer esse critério. Não dá. Eu entendo. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Você não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Eu só disse isso. E disse mais no meu voto. Se o Janones Eu só disse isso e disse mais. Não, o que eu disse mais, eu só disse isso em relação à questão, mas disse mais o que eu te disse aqui agora. A justiça está avaliando. A Polícia Federal está investigando. Se for culpado, que pague pelo crime. Ponto. Aliás, é importante dizer. Sabe quem o partido do Janones apoia aqui em São Paulo? O Ricardo Nunes. Não me apoia. Não ganhei nada com isso. Porque as pessoas às vezes fazem uma maquinação. Porra, o Boulos deve ter ganho alguma coisa. O que eu ganhei? Os caras nem me apoiam. O partido dele nem me apoia aqui em São Paulo. Eu entendo. É que eu fico pensando assim, o que eu faria Ó, você é contra a rachadinha. Você acabou de falar isso aqui um monte de vezes. Eu não tive oportunidade de opinar na época do Flávio e tô tendo a oportunidade de opinar na época do Janones, que assim, com os áudios e com tudo mais, me parece muito que tem rachadinha. Eu teria ido nessa linha aí. Mas eu entendo, cara. Cara, mas olha como é que é a situação. Você acha correto? Não, eu não. Você ter um julgar... critério pra um e não ter um critério pra outro? Eu não sei se é exatamente a mesma coisa também, tá ligado? Porra. Mas eu entendo, eu entendo de onde vem. Depredar o prédio do Congresso Nacional? Você acha que não é grave? Eu acho que. Não, foi isso que eu disse. Eu disse que é diferente. Pelo amor, mas eu concordo, com com certeza é grave. Com certeza é grave. Quanto a isso. Agora, também não sei se sou a favor de prender os caras. Tudo bem, mano. Mas agora deixa eu te falar. Então, assim. Mas entendo isso, você pode avaliar o que for. Total. Agora, você chegar e resumir isso com passação de pano, não tá correto, mano. Não tá correto. Não, olha a situação. Falar, olha os dados. Exatamente, tá correto, não é verdade. Porque lembra que a gente tava falando lá que pode parecer que tu passa pano? Eu considero que, puta, tem que falar, mano. Não tem jeito. Não, mas estamos falando, pô. E tem uma outra. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Dessa maneira, você se mantém atualizado sobre os temas mais comentados da internet.